Graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem com você? Que bom! Estou aqui para trazer uma síntese daquilo que foi ministrado no culto de domingo e trabalhei sobre corações em chamas outra vez. Trabalhei o texto de Lucas, capítulo 24, do 13 a 35, dos discípulos caminho de Emaús. E algo que eu ressaltei nesta oportunidade, que temos no nosso DNA, o DNA de Deus, do Espírito de Deus. John Wesley tinha uma frase: não temo que o povo chamado metodista deixe de existir, seja na Europa ou na América, mas temo que não sobreviva apenas como uma seita morta, com a forma de uma religião, mas sem o seu poder. E isso, sem dúvida, acontecerá a menos que se mantenham firmes na doutrina, no espírito e na disciplina com que começaram. Avivamento não é barulho, também não é ausência de barulho. Não é isso que determina. Avivamento não é apenas um evento, também pode ter eventos. Avivamento é um coração que volta a queimar por Jesus. Barulhento ou não, com evento ou não. Vivemos dias em que muitos estão dentro da igreja, mas se encontram frios. Muitos conhecem a palavra, mas não sentem mais nada. Muitos caminham, mas ainda sem fogo. Mas hoje Deus quer trazer a nossa memória, dizendo que Ele nos trouxe aqui com um propósito: reacender aquilo que se apagou. O contexto aqui dessa palavra, corações apagados, os discípulos estavam no caminho de Emaús, tristes, frustrados, sem esperança. Eles disseram: ora, nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia, desde que as tais coisas sucederam. Essa linguagem é de quem já perdeu o fogo. Eles andavam com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Isso é perigoso. Estar na igreja e não perceber a presença, ouvir a palavra e não ser impactado por ela, caminhar com Cristo, mas sem paixão. Nós precisamos avivar, sabendo que o avivamento de Deus não houve na vida desses discípulos com o espetáculo. Ele traz três coisas para nós. Jesus se aproxima. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Avivamento começa quando Jesus se aproxima de novo. Jesus explica as Escrituras e, começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Não existe avivamento sem palavra. A emoção ela passa, palavra ela permanece. Palavra acende o coração. Jesus, ele se revela. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Avivamento é quando você vê Jesus de novo. Você sente Jesus de novo. Você reconhece Jesus de novo. Existe um sinal para o avivamento. E disseram um ao outro: porventura, não vos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? O coração começa a arder novamente. Avivamento é lágrima voltando, é fome pela palavra, é desejo de oração, é sensibilidade ao Espírito. Não é sobre aparência, é sobre fogo interior. O que acontece quando nós somos avivados? A volta é imediata, e na mesma hora, levantando-se, foram a Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles. Quem é tocado por Deus, sai da estagnação, sai da zona de conforto, sai da frieza. Volta para a comunhão, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Avivamento reconecta pessoas com a igreja. Começa a testemunhar, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Quem tem fogo, fala. Quem foi tocado, não fica mais calado. Pastor, por que o fogo se apaga? Falta de oração,
falta de palavra, pecado não tratado, rotina espiritual vazia, cansaço emocional e a arma de Satanás, distrações. O fogo não se apaga de repente, ele apaga aos poucos. Como que volta o fogo? Volte para Jesus, não para a religião, para Jesus. Volte para a palavra, leia até arder de novo. Volte para o altar. Oração reacende o que morreu. Tem gente que já teve fogo, mas esfriou. Já chorou na presença, mas está seco. Já teve paixão, mas hoje está no automático. Mas digo eu, não do Senhor, mas de mim mesmo. Deus ainda caminha com você, mesmo quando você não percebe. Deus não desistiu de você. Deus vai fazer o seu coração arder outra vez. Quer voltar ao primeiro amor? Quer sentir o arder, o ardor pelo Senhor novamente? Quer viver o avivamento de verdade? Volte à oração, volte à palavra, volte a congregar, volte a se submeter e se prepara. Deus tem algo extraordinário. Essa foi uma síntese da pregação de domingo. Fica na liberdade de reproduzir. Deus é maravilhoso. Fica na paz, Deus te abençoe. Sou Dom Carlo, pastor na Igreja Metodista. Valeu!